Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. 55 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de demência. É o que apontam os dados da Organização Mundial da Saúde. A síndrome é caracterizada pela deterioração precoce de funções cognitivas do cérebro e é a sétima maior causa de mortes por doença no mundo. A demência está associada a inúmeros fatores e é um termo usado para descrever diferentes quadros. O mais comum deles é a doença de Alzheimer. Cerca de 70% dos casos de demência são diagnosticados como Alzheimer. A doença se manifesta por meio de sintomas como a perda de memória, confusão mental, desorientação e delírio. A ciência aponta que medidas simples podem ser grandes aliadas no combate aos casos mais graves. À medida que ele tem uma escolaridade mais alta, que ele tem um cuidado maior com a saúde, que ele tem uma atividade física regular, todos esses cuidados que nós, como médicos em geral, recomendamos, esse indivíduo tem aquilo que nós chamamos de uma resiliência. Ele tolera melhor as agressões do sistema nervoso e não se manifesta clinicamente o problema cognitivo da doença. Mas o número de casos de Alzheimer vem aumentando nas últimas décadas. Cerca de 10 milhões de novos casos são diagnosticados por ano no mundo. E a projeção é de que o total de pacientes com a doença em 2050 alcance a marca de 139 milhões de pessoas. Estudos científicos têm alcançado resultados promissores na busca por tratamentos. Poucos dias atrás, um estudo da Universidade de Coimbra, em Portugal, entrou para a lista de novas descobertas. Os pesquisadores identificaram a região do cérebro em que ocorrem as primeiras alterações causadas pelo Alzheimer. A constatação é mais uma arma na tentativa de desenvolver uma solução definitiva para a doença, que só no Brasil atinge mais de 1.200.000 pessoas. E é com um dos coordenadores do estudo da Universidade de Coimbra que conversamos agora, o Miguel Castelo Branco. Professor Miguel Castelo Branco, um prazer lhe receber aqui no Item Mais. Muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é da minha equipa. Bem, o senhor coordenou uma equipe que trouxe um trabalho muito elucidativo com relação às questões que envolvem Alzheimer. Para começarmos nossa conversa, professor, como se deu esse trabalho e a quais conclusões esse estudo chegou? O nosso instituto tem uma tradição muito grande no estudo das doenças neurodegenerativas em várias vertentes, desde o diagnóstico até possíveis tratamentos e até à estimulação cognitiva. Neste estudo em concreto, nós estávamos preocupados em encontrar marcadores precoces da doença de Alzheimer. Então fizemos uma investigação em pessoas em fases muito iniciais da doença de Alzheimer, com o objetivo de identificar então esses marcadores da doença. Nós usamos técnicas de imagem, técnicas que permitem olhar para o cérebro e visualizar moléculas no cérebro. Usamos basicamente três técnicas. A primeira técnica é uma técnica de imagem molecular que permite medir a inflamação em regiões do cérebro. E então há uma teoria na doença de Alzheimer que diz que, no fundo, o que provoca a degeneração, a perda de neurónios, é uma inflamação local. Então nós tínhamos essa técnica, que é uma técnica em que nós injetamos aquilo a que nós chamamos um medicamento, na verdade é um radiofármaco, e permite visualizar a inflamação no cérebro. Então nós podemos ver numa região do cérebro, chamada cíngulo, que efetivamente há um aumento da inflamação local. Nessa mesma região, há um aumento da acumulação de placas de amiloide. A amiloide é uma substância que tem a ver com a neurodegeneração, com a degeneração das células do cérebro. E nos mesmos doentes, nós conseguimos usar uma outra técnica, que é uma técnica chamada de ressonância magnética funcional, que permite ver a atividade do cérebro enquanto as pessoas fazem tarefas, jogos de memória. Então, nós encontramos uma região no cérebro que nós chamamos hotspot, que é uma região crítica, que tem mais inflamação, mais acumulação de placas e tem uma alteração da atividade do cérebro. Basicamente, essa alteração parece ser um aumento compensatório, portanto, a máquina ainda funciona, porque estas pessoas estão numa fase muito inicial da doença de Alzheimer, têm inflamação, mas aquela região do cérebro tenta aumentar a sua atividade como se fosse para compensar os déficits cognitivos que estão a surgir. No fundo, temos aqui três técnicas de imagem, nós conseguimos ver o cérebro
com a pessoa intacta e estudar marcadores de doença muito antes da doença chegar a uma fase terminal, ou até há muitos destes estudos são feitos do cérebro, são feitos pós-mortem. Aqui não estudamos a doença de Alzheimer numa fase muito precoce. A partir destas constatações, no que podemos avançar em termos de tratamento ou até mesmo falarmos de uma possível cura da doença de Alzheimer? Então, o nosso instituto também tem interesse em técnicas de intervenção, as chamadas terapias. Nós trabalhamos também com modelos animais, estamos a testar aquilo a que nós chamamos os nanocorpos, portanto, anticorpos ou partes de anticorpos, que tentamos que penetrem no cérebro e de alguma forma tenham um efeito terapêutico. Mas não há terapia nenhuma que resulte se nós não tivermos marcadores de doença e de marcadores precoces, porque aquilo que tem sido feito até agora é os chamados ensaios clínicos, portanto, em que são testadas novas terapias, mas em fases demasiado avançadas da doença. Portanto, o que é crítico é encontrar então alterações precoces que nós possamos quantificar e ao quantificarmos podemos testar melhor os efeitos de novos medicamentos, novas terapias. Essas alterações precoces, professor, necessariamente elas só são verificadas através de exames, como o senhor relata para gente? Ou, para quem nos escuta no dia a dia, consegue perceber sintomas, alterações que já possam, num primeiro momento, dar ali os sinais de que a pessoa está desenvolvendo Alzheimer? Isso é uma pergunta muito interessante, porque até há alguns anos a única possibilidade que havia de tentar encontrar alterações eram aquilo que nós chamamos de avaliação neuropsicológica. Basicamente são testes de papel e lápis em que a pessoa faz tarefas cognitivas. Ora, o problema é que estas alterações cognitivas já surgem em fases relativamente avançadas da doença. Por exemplo, em muitas destas doenças neurodegenerativas, a pessoa perde 30, 40, 50% dos neurónios até que e tem que acontecer isso para haver os primeiros sinais e sintomas. Estas técnicas de imagem permitem ver a inflamação, permitem ver a acumulação de placas de amiloide até mais cedo, antes mesmo das pessoas começarem a ter problemas cognitivos. Não quer isso dizer que não devemos estar atentos a alterações cognitivas, porque elas existem, são subtis e, obviamente, se estivermos mais atentos, vamos detectá-las mais precocemente. Como é que o senhor classifica o estágio que a ciência está na luta contra o Alzheimer? É desafiante, não é? Aliás, nós trabalhamos também no nosso instituto noutras áreas, até na área da oncologia, trabalhamos com problemas complexos. Por exemplo, nós sabemos que, portanto, o Estado, digamos assim, neste momento não temos terapias eficazes. O que temos são fármacos que mitigam as alterações cognitivas. Portanto, ainda não conseguimos modificar o curso da doença e isso provavelmente tem a ver com o facto, eu vou-lhe dar um exemplo, quando as nossas artérias calcificam, têm aquelas placas de cálcio, isso já é uma história antiga, não está a acontecer agora. Não, nós precisamos de terapias que atuem no momento em que está a haver a lesão ativa. E por isso é que estes estudos de imagem são muito importantes para identificar a lesão ativa sobre as quais os tratamentos possam ser testados. Mas nós não temos só um problema de falta de medicamentos, temos um problema de, até agora pelo menos, de falta de métodos de imagem que nos permitam identificar lesões e então, tendo esses métodos, nós podemos então testar os efeitos dos tratamentos. Porque se nós estamos a dar um tratamento numa fase muito terminal, ele provavelmente já não vai ser eficaz. Portanto, não é só descobrir medicamentos, é encontrar formas de medir de forma objetiva a melhoria. E usar testes psicológicos não é suficiente. Ou seja, professor, pelo que conversamos aqui, o estudo que o senhor coordenou consegue trazer para a gente grandes avanços com relação ao tratamento e, quem sabe, até a gente falar mais para frente da cura da doença. Quando a gente trabalha com as imagens, com esses marcadores precoces do Alzheimer, de fato, tivemos um passo muito grande rumo a tratamentos mais eficazes e precoces da doença, correto? É correto, porque nós descobrimos uma zona do cérebro onde está a acontecer muita coisa ao mesmo tempo numa fase precoce. Ou seja, sabemos para onde olhar. E isso é muito importante quando estamos a testar medicamentos, porque há muitas zonas do cérebro que demoram mais tempo a atrofiar na doença de Alzheimer. A parte visual do cérebro, as alterações são muito mais tardias. Esta região que nós descobrimos com alterações precoces, que é o cíngulo, é uma espécie de pivô. Isto é uma área muito importante para a memória, para a nossa recordação de episódios. É uma região do cérebro também muito importante quando nós estamos naquilo que chamamos na introspeção, a viver no mundo da lua. Portanto, é uma região muito importante para muitas funções cognitivas.
E isto leva-nos a pôr o foco de atenção nesta região. Claro que não resolve tudo, nós precisamos de saber para onde olhar, para depois ver os efeitos dos medicamentos, mas também precisamos de desenvolver novos medicamentos. E o nosso instituto, obviamente que nós não trabalhamos sozinhos nisto, nós temos colaborações até com empresas farmacêuticas ou até spin-offs, portanto empresas startups, que estão precisamente a desenvolver novas alternativas terapêuticas, mas o passo final ainda não foi dado, que foi encontrar de facto fármacos que consigam parar o processo. E diante dessa descoberta, professor, conseguimos explicar a origem do Alzheimer, o que contribui para o desenvolvimento da doença, se há fatores genéticos envolvidos, inclusive? É assim, o nosso estudo sugere que afinal vale a pena olhar para a inflamação cerebral. Portanto, há aqui várias questões. Uma é o que é que causa, por exemplo, a acumulação de placas no cérebro, e a outra coisa é o que é que leva à morte dos neurónios e o que é que leva às alterações cognitivas. Portanto, nós temos aqui muitas questões que podem ser separadas. E em termos de fatores de risco, nós sabemos que há alguns fatores genéticos, mas a percentagem de casos genéticos, de alterações genéticas que explicam a doença de Alzheimer é uma percentagem muito baixa. Portanto, nós sabemos que há alterações genéticas que têm a ver com a amiloide, por exemplo, aquela substância que eu falei, mas isso é uma percentagem muito pequena ainda de casos. Portanto, ainda não sabemos. Provavelmente isto é uma combinação complexa de fatores que leva à neurodegeneração, à perda de neurónios. Mas não há só fatores de risco. Também nós sabemos que há fatores de risco genéticos, mas também sabemos que há fatores que, pelo menos, fazem que o declínio não seja tão acentuado, chamados fatores protetores. Por exemplo, nós sabemos que ler, ter atividade cultural, cognitiva, a estimulação cognitiva, defende o cérebro. Claro que não evita a progressão para a doença de Alzheimer, mas atrasa esse progresso. E, portanto, nós termos atividade cognitiva é muito importante para proteger e para, de alguma forma, atrasar a evolução da demência. Professor, para a gente encerrar, o senhor está à frente desse estudo da Universidade de Coimbra e queria mais uma vez uma leitura sua com relação aos avanços da doença nas investigações sobre o Alzheimer. Dos últimos anos para cá, como é que o senhor classifica esse momento da ciência? As últimas descobertas estão mudando os rumos dos estudos sobre o Alzheimer? Eu diria que hoje em dia há um grande investimento. Eu trabalho também noutra área, que é o autismo, que é muito curioso porque no autismo não há também nenhum medicamento que realmente seja eficaz no tratamento. A comparação que faço com o autismo é que na doença de Alzheimer o investimento da indústria farmacêutica em procurar novas soluções é tremendo. Portanto, se nós pensarmos, neste momento há muita coisa a acontecer e eu gostava de ser otimista e eu penso que nos próximos anos nós vamos, com o investimento que está a ser feito, nós vamos de facto encontrar uma resposta. Temos um problema biológico que nós começamos a confinar. Por exemplo, no caso do autismo, eu diria que estamos, infelizmente, mais longe. A minha perspectiva aqui é otimista. E já agora, nós temos um outro projeto, nós trabalhamos em doenças neurodegenerativas, mas também em doenças do neurodesenvolvimento, como o autismo, e nós trabalhamos numa doença que tem ligações à doença de Alzheimer e ao de neurodesenvolvimento, que é o síndrome de Down, que é a trissomia 21. Nós sabemos que há vários genes no cromossoma 21 que têm a ver com a doença de Alzheimer. Sabemos que no síndrome de Down se acumula amiloide muito cedo e então estamos a estudar o envelhecimento e, por exemplo, o síndrome de Down é um fator de risco para a doença de Alzheimer e nós estamos a tentar perceber porque é que esse é o caso no síndrome de Down. Continuamos à procura de respostas, mas eu diríamos que estamos a começar a ficar mais perto. Que bom, professor. Animadora essa conversa com o senhor. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É sempre muito bom trazermos mensagens aqui positivas e expor o trabalho daqueles que lutam pela ciência, lutam pelas descobertas, principalmente com relação a essa doença que impacta não só o paciente, mas também todos aqueles que estão ao seu redor. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, por dispor de um espaço na sua agenda para esse bate-papo. Nós é que agradecemos, eu e a nossa equipa de Coimbra. A falta de uma resposta definitiva sobre os fatores que levam ao desenvolvimento do Alzheimer torna mais difícil o trabalho dos cientistas na busca por um tratamento. É grande o investimento em novas alternativas. Pesquisadores nos Estados Unidos estão desenvolvendo uma vacina contra o Alzheimer. Essa vacina ainda tem uma pitada de algo mais interessante, é inalável pelo nariz. O projeto ainda está em fase inicial.
Os primeiros testes clínicos serão feitos nas próximas semanas. E o que os pesquisadores querem saber? Eles vão testar a eficácia e a segurança do imunizante depois de 20 anos de estudos pré-clínicos. Segundo os cientistas que coordenam o projeto, a vacina pode ajudar a prevenir o Alzheimer e até mesmo ser uma forma de tratamento da doença. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou o uso de um remédio experimental nas fases iniciais do Alzheimer. A decisão, que é contestada, surge meses após o Comitê Consultivo do órgão concluir que não há evidências suficientes para aprovar a eficácia do tratamento. O remédio foi desenvolvido para pacientes com deficiência cognitiva leve e não com demência grave. O objetivo do medicamento é retardar a progressão do Alzheimer, não apenas aliviar os sintomas. Segundo a farmacêutica que fabrica esse medicamento, os pacientes tratados com doses do remédio mostraram 22% menos declínio clínico na saúde cognitiva em cerca de 18 meses, o que mostra que a progressão da doença diminuiu. Conversamos mais sobre os avanços científicos quando o assunto é Alzheimer com o Fernando Gomes. Ele é médico, neurocirurgião, neurocientista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Fernando, sempre um prazer conversar com o senhor. Bem-vindo aqui ao Item Mais. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui com você e principalmente transmitir informação de qualidade sobre a neurociência aplicada ao cérebro humano. Para a gente começar aqui a nossa conversa, doutor, vamos partir de definições. O que é o Alzheimer e o que o diferencia de outros tipos de demência? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa descrita desde o início do século passado, no qual existe uma perda progressiva de neurônios, o que implica num quadro demencial progressivo e irreversível, que tem, obviamente, componentes de origem genética e também componentes relacionados com o estilo de vida. O grande detalhe que transforma ele um grande desafio é a prevalência, que não é pequena, representa quase 50% de todos os tipos de demência, e, principalmente, conforme a medicina progride e a gente consegue ganhar longevidade, muito nos preocupa, porque essa longevidade ela tem que vir junto com qualidade. E isso é um desafio que a medicina ainda precisa vencer. Doutor, o senhor traz para a gente que há fatores genéticos e fatores ligados ao estilo de vida. Tem, então, como uma pessoa saber que ela está predisposta à doença? Qual que é esse estilo de vida necessário para evitar o desenvolvimento de Alzheimer? Ao mesmo tempo, fatores genéticos, necessariamente o filho ou o neto de alguém que teve Alzheimer vai desenvolver esse tipo de demência? Geralmente, os quadros onde existe um aparecimento precoce da doença, existe uma correlação maior com uma predisposição genética. De qualquer maneira, um estilo de vida, principalmente que envolve um pouco enriquecimento do cérebro, com atividades que envolvam o provocar as habilidades intelectuais, faz com que esse cérebro, quando ele se mostra doente ou a patologia começa a se manifestar, ele apresente um quadro clínico mais florido. Junto com isso, um estilo de vida pouco saudável, no qual não seja priorizado uma alimentação regrada, o sono reparador e atividades físicas também, faz com que essa chance de manifestar o quadro clínico seja ainda mais exuberante. Por isso que é tão importante nós olharmos o entorno, tratarmos, ou pelo menos evitarmos, o que a gente chama de causas possíveis e reversíveis de quadros demenciais, que podem potencializar a manifestação clínica no indivíduo que vem apresentar o Alzheimer. Então, isso aqui eu me refiro à alimentação saudável, evitar o excesso de açúcar, de gordura, a prática de atividade física regular, tomar cuidado com os medicamentos que são utilizados, por exemplo, para a insônia, a utilização, quando necessário, de, por exemplo, um aparelho para ajudar quando existe a perda auditiva, porque utilizar óculos, todo mundo coloca óculos, óculos é uma coisa que é moderna, né? De alguma maneira até tem um quê de moda, mas quando o indivíduo precisa colocar um aparelhinho que venha ajudar ele a escutar melhor, muitas vezes ele se nega, e com isso ele oferece um menor enriquecimento do cérebro com dados auditivos, o que pode promover, na verdade, o caminhar para um quadro demencial. É lógico que isso não tem relação direta com Alzheimer, mas quando a gente fala de uma perda cognitiva mais ampla, tudo deve ser levado em consideração. E aí o senhor também fala pra gente, quando a patologia começa a se manifestar, como é que ela começa a se manifestar? Quais são aqueles sintomas que no nosso dia a dia a gente pode perceber que ali sim há o início do desenvolvimento da doença? Um comprometimento cognitivo leve pode, na verdade, brindar a abertura do quadro neurológico. Então, muitas vezes, uma dificuldade para memorizar
fatos, situações e até memória de curto prazo, junto com atenção, mostrando um declínio cognitivo que muitas vezes pode estar presente devido a um estilo de vida, muitas vezes estressante, ou então um não cuidar da saúde mental propriamente dita. Mas, via de regra, é assim que surge, né? Alterações de memória, alterações relacionadas também com a localização temporal e espacial, que começam a prejudicar o indivíduo. E muitas vezes existe algo que nós chamamos de anosognosia. O que significa isso? A pessoa ela não percebe que está progredindo com esses déficits. Muitas vezes quem está em volta percebe que a pessoa não tem mais aquele mesmo desempenho cognitivo, mas ela mesma muitas vezes ignora essa situação. Por isso que é tão importante a gente vigiar e ter toda uma rede de contato que possa muitas vezes nos alertar, levando então o indivíduo a uma primeira consulta com um neurologista, com um geriatra ou com um clínico geral. Exatamente esse ponto, doutor. O que fazer? Qual é o primeiro caminho quando você se depara com esses sintomas? Bom, a primeira coisa a fazer é marcar uma consulta de fato com um especialista. E nós temos algumas especialidades que servem à neurociência que podem funcionar como porta de entrada para isso. Então, a própria neurologia, a psiquiatria, um psicólogo, pessoas que trabalham com questões relacionadas com o aspecto cognitivo, já podem, na verdade, fazer os primeiros testes e, principalmente, solicitar exames que venham excluir outras causas passíveis de confusão com o próprio diagnóstico. Aqui eu me refiro à realização de uma tomografia de crânio, a uma ressonância magnética de encéfalo. Nós sabemos que até mesmo quando você vai investigar um quadro demencial, exame de sangue também, algumas dosagens de proteínas que nós consideramos biomarcadores presentes no líquido céfalo-raquidiano. Aqui eu me refiro à proteína tau, fosfotal e beta-amiloide, que muitas vezes, quando estão alteradas, elas podem sinalizar a presença do Alzheimer. O Alzheimer, muitas vezes, vai ser um diagnóstico de exclusão. Você não tem um exame patognomônico que você faz e você fala, bom, essa pessoa tem Alzheimer com certeza. É um comemorativo que envolve um quadro clínico, característico e alterações que muitas vezes você vai perceber na ressonância magnética ou até mesmo na tomografia de crânio. E por onde passa o tratamento, doutor? Única e exclusivamente por medicamentos? O tratamento ele envolve um aspecto de a utilização de medicamentos que muitas vezes visa incrementar o funcionamento de alguns neurotransmissores que estão mais acometidos no paciente com Alzheimer, mas também na reabilitação neuropsicológica. Então, a ideia é você utilizar os neurônios remanescentes, que ainda não estão acometidos pela doença, para desempenhar em função e, com isso, o indivíduo pelo menos amortecer essa perda de habilidades relacionadas ao funcionamento do próprio cérebro. Então, é um misto disso, né? A gente tem um trabalho que faz com que a neuroplasticidade venha a acontecer, e por isso que a gente fala que é tão importante a gente nunca deixar de utilizar o cérebro. Sempre que você está utilizando o cérebro, você está estudando mais de uma língua, você está colocando aí alguns desafios intelectuais, você está criando redes neurais a mais para resolver problemas. E se a doença surge, você tem já caminhos já feitos que te dão força para conseguir, na verdade, ter a mesma manifestação de uma pessoa que não apresenta a doença. E alguns medicamentos acabam sendo necessários de serem aplicados para abrandar, né, a manifestação clínica e muitas vezes reverter alguns quadros que são extremamente desagradáveis, como desorientação, perda de memória, alterações comportamentais, às vezes uma tendência a um transtorno neuropsiquiátrico, como, por exemplo, até uma depressão associada. Doutor, há pouco conversávamos com um professor da Universidade de Coimbra que coordenou um estudo sobre Alzheimer. E aí eu lhe pergunto o que ainda falta saber sobre a doença para a evolução nos tratamentos e até mesmo para falarmos em cura. Esse estudo coordenado na Universidade de Coimbra ele foi muito interessante porque ele mostrou um ponto inicial onde parece que o Alzheimer se manifesta inicialmente no cérebro, né, numa região chamada giro do cíngulo posterior. O giro do cíngulo faz parte do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, e existe ali uma função que acaba sendo compartilhada tanto para a memória de curto prazo como memória de longo prazo também. Então, ao entender como a doença se manifesta, você consegue, na verdade, bolar estratégias para fazer uma rápida intervenção. Nós sabemos que as questões genéticas, obviamente, vai ser nesse foro genético que vai ser resolvido. E também nós sabemos, hoje em dia, que existe uma grande correlação entre a própria microbiota e o funcionamento do aparelho digestivo e do intestino com a manifestação clínica da doença e, possivelmente, da demência e a doença de Alzheimer. Mas quando a gente consegue fazer essa detecção precoce e seguir o caminho antes de, clinicamente, o paciente já abrir o quadro, é possível, na verdade, já se trilhar possibilidades terapêuticas para se parar a manifestação clínica da doença e, quiçá,
reverter. É óbvio que isso é um desafio da medicina, a gente ainda não tem a cura para o Alzheimer, mas é formando ou construindo esse quebra-cabeça com esses pequenos elementos que vão surgindo através da observação científica que a gente consegue remar nessa direção. Para a gente encerrar, doutor Fernando, falar um pouquinho de prevenção. O senhor destacava logo no início da nossa conversa a necessidade de um estilo de vida saudável. Para quem está nos ouvindo nesse momento, qual que é a melhor forma de se prevenir com relação ao Alzheimer? É possível falar em prevenção? Qual que é a orientação que o senhor dá, principalmente para aquelas pessoas mais velhas? Inclusive, doutor, elas estão mais suscetíveis à doença? Quando a gente vê o avançar da idade, é depois dos 60 a 65 anos que o Alzheimer pode se manifestar clinicamente, trazendo alterações que impactam na vida diária. Então, algumas coisas fazem com que o cérebro ele tenha uma resistência maior à manifestação clínica. Então, a prática de atividade física regular, sobretudo com atividade aeróbica, favorece o surgimento de novos neurônios e ajuda na neuroplasticidade. Então, isso é um item que não pode faltar na vida de qualquer pessoa. Prestar atenção à alimentação. Nós sabemos que alimentos que propiciam um processo inflamatório maior no próprio organismo podem comprometer o funcionamento do cérebro. Então, uma dieta semelhante à dieta do Mediterrâneo, que tenha, por exemplo, oleaginosas, verduras, peixes de águas frias, como, por exemplo, o salmão, a sardinha, o atum, ricos em ômega 3, favorecem uma longevidade maior e um bom funcionamento do cérebro. Até mesmo a dieta cetogênica, orientada, obviamente, por um nutricionista e acompanhada pelo mesmo, podem favorecer o funcionamento do cérebro de uma maneira ímpar. E por isso, a gente precisa levar tão em consideração a questão da própria alimentação, sem jamais esquecer da questão relacionada ao sono reparador. O cérebro precisa de descanso, principalmente para tirar fisicamente neurotoxinas que são produzidas no decorrer do dia, de dentro do sistema nervoso central, e também para organizar a memória dos eventos que a gente tem durante o dia. Então, muitas vezes a pessoa tem insônia, ela não procura um tratamento adequado, não faz uma investigação adequada, passa a tomar medicamentos que induzem o sono, mas podem comprometer o funcionamento da memória, mascaram o surgimento do Alzheimer e quando você vai ver, a doença já progrediu. Além disso, ter um estilo de vida que seja pautado pela curiosidade, aprender mais de uma língua, aprender mais de uma atividade, quer seja música, quer seja literatura, quer seja uma atividade intelectual diferente, sem esquecer a prática esportiva. Tudo isso de uma maneira integrada faz com que o cérebro crie mecanismos de resistência à manifestação clínica do Alzheimer. Doutor Fernando Gomes, sempre muito bom conversar com o senhor, com essas orientações, dicas e, claro, trazendo para a gente uma leitura didática da medicina, da neurociência. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, com muito prazer estou por aqui, pronto para colaborar. O Item Mais de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.